irmãos e irmãs, nos aproximamos da Páscoa. Vamos começar dentro de alguns dias da Semana Santa. E hoje o Senhor se mostra já adiantando que vai revelar com toda a glória na Páscoa que Ele é o Senhor da vida. Vimos Jesus curar no céu de nascença, vimos Jesus multiplicar os pães, o Senhor andou sobre as águas, o Senhor mudou roxos, fez coisas esplendorosas. Mas este momento, esse milagre é o mais espetacular de todos. Há 4 dias esse homem está morto e Jesus vai trazê-lo de volta à vida. O Senhor sabe muito bem o que tem que fazer e também tem consciência que ao fazer esse milagre, Ele já assina a sua sentença de morte, pois a sua presença entre os judeus já é insuportável. Entre os mestres da lei, os doutores, escribas, fariseus, sacerdotes, já começam a ver a maneira de se livrarem de Jesus. Se vocês lerem os versículos seguintes da passagem de hoje, vocês vão ver que eles já começam a tramar como matar Jesus e como matar Lázaro, que é o sinal do milagre. Mas o Senhor não volta atrás. Seu amor fala mais forte do que o risco que corre. Afinal de contas, Ele é um grande amigo dessa família de Betânia. Marta, Maria e Lázaro. Entre suas idas e vindas, suas peregrinações para lá e para cá, levando o Evangelho a todas as pessoas, essa família era uma família especial. Procurava nela momentos de tranquilidade, de serenidade, porque imagine se você está quase que todo dia rodeado por uma multidão de pessoas, pedindo isso, pedindo aquilo, falando isso, perguntando aquilo. Betânia era um lugar de aconchego. Essa família trazia para o Senhor momentos como um oásis no meio do deserto. Por isso eles eram muito amigos. Repararam uma coisa interessante da família de Betânia? Marta, Maria e Lázaro. Uma família de irmãos. Não tem ali a figura do pai e da mãe. Uma família de irmãos. Betânia é a figura da igreja. A figura da igreja que procura ter uma amizade profunda com Jesus. A família de Betânia que procura compreender, aceitar e crer em Jesus. A família de Betânia que acolhe Jesus. Esta é a igreja. Nós, como uma mesma família, transcendendo os laços de sangue que temos, nós constituímos uma família também, chamada igreja. Uma família de irmãos. Porque, ao falar dos irmãos durante a missa, por favor, não encare essa palavra simplesmente como um pronome de tratamento. Somos irmãos, sim, pelo nosso batismo. E o que diz respeito a você, diz respeito a mim também. Não é assim na sua família? Quando alguém na sua casa está doente ou precisando de alguma coisa, você é capaz de ficar indiferente? Na família dos filhos de Deus, nós também queremos juntos conquistar a felicidade e a salvação que vem através de Jesus. Sim, eram muito amigos do Senhor, e por isso Jesus vai ao encontro deles. Não nesse momento. Ele fica sabendo, os discípulos um pouco preocupados, que eles sabem dessa amizade. Mas o Senhor diz: esta doença não leva à morte, ela serve para a glória de Deus, para que o Filho de Deus seja glorificado por ela. Ele sabe o que vai acontecer e o que ele vai poder fazer. E segue o seu caminho. Passam alguns dias, diz o Evangelho, 2 dias, e então Jesus empreende a caminhada até Betânia. Não está muito longe de lá, mas demora ainda um tempo, e quando chega a Betânia, já são 4 dias e Lázaro está morto. É importante ressaltar esta
seja, no túmulo de uma pessoa sepultada há 4 dias, já não havia vestígio de vida. Não é igual àquela vez em que Jesus trouxe a vida de volta àquela filha de Jairo, aquela menina que umas horas antes havia morrido. Não é a mesma coisa. Este homem está na sepultura há 4 dias. Para o judeu, ele está completamente morto. Não há vida naquele lugar. Por isso, o milagre de hoje é algo extraordinário. O Senhor chega a Betânia e Marta, como sempre toma a iniciativa, vai ao encontro de Jesus. E vai ao encontro de Jesus para reclamar. Vai reclamar com o Senhor. Senhor, se estivesse estado aqui, meu irmão não teria morrido. Como mais tarde outros judeus vão dizer em relação a tudo o que está acontecendo. Este que abriu os olhos ao cego, está falando do cego da semana passada, não podia também ter feito com que Lázaro não morresse? E Jesus é criticado por chegar ali, atrasado. Marta, pela dor que sente em seu coração, não consegue ver quem está diante de seus olhos. Por um momento, a dor é tão profunda que Marta esquece do amigo, do mestre, do Senhor. Chora pela perda de Lázaro e por um momento a sua fé fica nublada. Ela não consegue chegar mais além da sua própria dor. Às vezes o que acontece com alguns de nós, quando a morte se abate sobre alguém querido, alguém próximo. Já escutei algumas vezes. Por que Deus permitiu isso? Por que Deus deixou acontecer isso? Como se Deus fosse culpado. Se tivesse estado aqui, mas não. É preciso entender que a morte faz parte da trajetória normal do ser humano. Tanto que as pessoas próximas de Jesus também morreram. Jesus não impediu que José morresse. Não impediu que pessoas próximas a ele viessem a morrer, porque é a trajetória normal da vida. É preciso entender isso. É preciso aceitar isso. É preciso crer. Porque para um cristão a morte ela não é o fim, ela é uma passagem. Na verdade, ela é um início. Afinal de contas, tantas e tantas vezes pedimos ao Senhor que nos leve ao reino dos céus. Tudo bem que às vezes o reino já pode ser um pouquinho mais tarde, mas quantas e quantas vezes nós rezamos ao Senhor pedindo que nos leve e nos dê a graça ao reino dos céus? O que adianta temer a morte? Tem gente que é só falar em morte, fala 3 vezes na maneira, frustrada, né? Claro, não fala disso. Não é? Morre de medo. Temer a morte, meu irmão, é inevitável. Você e eu passaremos por ela. Eu vou te dizer uma coisa: em vez de ter medo da morte, tenha medo de não merecer o céu. Porque na morte passaremos, nós temos que lutar para vencer o céu. Pois que vale o homem ganhar o mundo inteiro se perde sua alma. A morte é uma passagem, não é fim. Por isso precisamos crer. Por isso precisamos acolher a verdade que Jesus hoje nos mostra. Marta não consegue ainda aceitar. Então Jesus diz para que ela se acalme. Só que ela ainda não consegue entender o que Jesus está dizendo para ela. Diz: eu sei, Senhor, que ele ressuscitará no último dia. Não, Marta, eu sou a ressurreição da vida. Você não entendeu ainda. A ressurreição e a vida está aqui diante dos seus olhos. Sou eu. Sou eu. Como tantas e tantas vezes as pessoas vão procurar vida onde ela não existe. Onde as pessoas muitas vezes vão procurar realizações meramente fugazes, passageiras e
isso, isso que ele diz aqui, viver. Quem crê em mim, mesmo que morra, viverá, e todo aquele que vive e crê em mim não morrerá jamais. Ele está falando da morte eterna, ou seja, de não merecer o reino dos céus. Para Jesus, morte é não merecer o reino dos céus, é o inferno. Por isso, poderíamos mudar essa frase que o Senhor hoje nos diz aqui no Evangelho: todo aquele que vive e crê em mim não morrerá jamais. Bem, aqui existe nós chamamos de uma afirmativa negativa, ou seja, não morrerá jamais. São duas negações, né? Não e jamais. Podemos inverter isso para o positivo. Você sabe como a gente usa isso? A gente diz assim: viverá eternamente. Vamos ler de novo agora, de maneira positiva, a mesma frase. Pois todo aquele que vive e crê em mim viverá eternamente. É esse Jesus que hoje se coloca diante dos nossos olhos e pergunta para você. Em vez de perguntar para Marta, pergunta para você, José, Pedro, Ana, Maria, Marta, você que está aqui, crê nisto? Você crê de verdade que eu sou a ressurreição da vida? Está pronto para enfrentar a batalha, a mensagem da morte? Eu sou a ressurreição da vida. Porque se eu creio realmente que Jesus é a ressurreição e a vida, por que eu tenho? Por que então eu tenho medo de me arriscar? Por que então eu não me dou completamente a esse Senhor da vida e da ressurreição? Por que eu ainda me freio diante dos desafios da vida? Porque Ele vence o maior de todos os inimigos do homem, a morte. Porque a morte não entrou no mundo por causa de Deus, mas por causa do nosso pecado. Ele está no primeiro domingo da Quaresma. Culpa nossa. E o Senhor vem instituir aquilo que Deus Pai tinha como plano desde o início. Eu te criei para a vida e não para a morte. Por isso, meu Filho Jesus Cristo é a ressurreição e a vida. Quem crê nele viverá eternamente. Porque estamos esperando então o que o mundo espera para acolher Jesus. Falta fé. Porque a pergunta se dirige a você: crês nisto? Crês de verdade? És capaz de dar a sua vida por essa verdade? É o que o Senhor hoje nos interroga há uma semana de começar a Semana Santa. Ele pergunta a Marta e logo em seguida vai ao encontro do sepulcro onde está Lázaro. Chegando lá, Jesus se emociona, chora. Às vezes a gente acha que Jesus é um super-herói. Jesus era homem também, 100% Deus, 100% homem. E como homem se cansou, como vimos ele sentado no poço de Jacó, quando veio a samaritana. Jesus tem fome, como vimos no deserto, no dia das tentações. E hoje Jesus chora e ama Lázaro como seu amigo. Às vezes as pessoas ficam envergonhadas, ou sem saber o que dizer, porque choram por alguém querido morre. Chorar é um sinal de que aquela pessoa que partiu foi importante para a nossa vida. Ter saudade quer dizer que essa pessoa marcou a minha existência. Chorar é um sinal de amor também. Por isso Jesus chora. E pede imediatamente aos homens tirar a pedra. Mas reparem que Marta, ainda pela dor que sente, ela tenta evitar aquilo. Ela pede, mas ao mesmo tempo vira um obstáculo para a graça. O Senhor manda tirar a pedra e Marta se aproxima de Jesus e diz: Senhor, já chega mal, estamos há 4 dias. É interessante. A gente pede a graça, mas também não acredita que isso é possível. Às vezes nós
obstáculo para que o milagre aconteça. Marta se interpõe entre Jesus, o Senhor da vida, e a morte. E Jesus diz para ela: não te disse que se creres verás a glória de Deus? E ele então ordena: Lázaro, vem para fora. Lázaro, sai da morte, vem para a vida. Lázaro, sai da escuridão e vem para a luz. Sou eu. Eu sou essa luz, eu sou essa vida. Como o Senhor diz para nós, no mundo de hoje, nessa cultura de morte, como dizia João Paulo II, vivemos uma cultura de morte, na cultura das drogas, na cultura do sexo desenfreado, antes do casamento, em relações em que as pessoas se dão umas às outras sem nenhum tipo de comprometimento. No mundo em que ganhar dinheiro vale mais do que a moral. No mundo de morte, onde, como nós estamos meditando na campanha da fraternidade, se trafica até pessoas, se matam pessoas por causa de órgãos, se colocam crianças na prostituição. No mundo de morte, Jesus diz: eu sou a ressurreição e a vida. O que vocês estão procurando fora de mim? Saiam da escuridão. Meus queridos jovens, saiam dessa escuridão do mundo. Não fiquem pelas ruas sem ter Deus em seu coração. Porque tanta resistência de ter um compromisso com a sua igreja, de colocar-se ao lado um do outro para fortalecer essa igreja através da sua juventude, porque nós ficamos escondidos na sepultura desse mundo. Vem para fora, vem para a luz. Na escuridão só a morte. E o Senhor nos convida à luz. Sai para fora, vem para mim, vem para a igreja, vem para a luz, vem para a ressurreição. É isso que nós precisamos entender. Porque fora da fé há uma cultura de morte. E você e eu, aqui temos o que precisamos. Tudo o que precisamos para a nossa vida, nossa felicidade, nossa salvação. Só que Deus não obriga ninguém. Ele convida. Jesus traz de volta seu amigo à vida. Quero aqui também mudar o término que muitas vezes dissemos: a ressurreição de Lázaro, a ressurreição de Jesus na Páscoa. Aqui existe um reavivamento, ou seja, um trazer de volta à vida, porque quando ressuscitarmos, não voltaremos neste mundo. Ao ressuscitarmos, nós iremos para a vida eterna. A ressurreição só é para a vida eterna. Isso Lázaro ainda terá de conquistar. Jesus nos dará no domingo de Páscoa. Só Ele é capaz de oferecer isso para você. Quem te oferecer alguma coisa igual está mentindo para você. Só Jesus é a ressurreição e a vida. Não troque Ele por nada. Só Ele ilumina a tua vida. Não fica na escuridão. Vem para a luz. Vem para Jesus. Vem para a igreja. Louvado seja nosso Senhor.